Tinha deixado pra gente entrar o nome na recepção, hoje não tá o nome, tá? Então precisa ver se o Mauro vem ou se alguém liga pra ele e autoriza. Chegando o Mauro Betti para a transmissão da jornada esportiva. Vai sempre aqui ou como eu quando não tenho o que fazer esses Boa noite, galera que acessa o Futebol nas Quatro Linhas. Eu sou o Rafael Souto. Eu sou o Rafael Lima. E eu sou o Rafael Betti. E a gente está aqui hoje com o objetivo de trazer a vocês uma novidade com relação ao Futebol nas Quatro Linhas. É o canal Futebol nas Quatro Linhas em Entrevista. Nele a gente vai abordar um pouquinho os profissionais que envolvem o futebol, seja ele jogador, treinador, gandula, enfim, alguém que faz do futebol um esporte diferenciado. Hoje a gente está aqui com o Mauro Betti, ele que é jornalista, formado em advocacia também. Fiz o direito meu torto, né? Nem bombei em falta, nem diploma eu tenho. E trabalha no rádio, na televisão, jornal, internet e no videogame também. Revista, faço eventos infantis, apresento palestras, estamos fazendo filme agora, escrevendo livro, a gente tá quase todos os negócios, não é que nem a lei do Júnior. E eu considero um prazer tê-lo aqui como primeiro entrevistado, afinal como recém-jornalistas, Mauro Betti é uma referência. É isso. Então, Mauro, vamos para a primeira pergunta. Aquela clichê que você já deve ter ouvido muito durante sua carreira. Como é que eu aguento Milton Neves? Você é um moleque, Seu cabelo é meu? Não, também não é essa, mas enfim, É o fato de você ser filho de um grande ícone de jornalismo, o grande Jomir Betti, te influenciou ou de uma certa maneira até dificultou a sua carreira dentro do jornalismo? Olha, é evidente que influenciou, Rafael, mas se você pensar até no curso de Direito na USP que eu trabalhei, vários médicos, filhos, músicos mesmo, vocês viram que eu estava com o Nasa aqui, que não é pai de duas meninas, mas não é filho de músico e tal, mas enfim, a gente estava falando até coincidentemente nessa reunião do Band Esporte sobre filhos de músicos e tal, e de outras profissões, né? Principalmente filho de político, né? Está sempre bem colocado, até muito melhor que os centroavantes do meu time nos últimos anos, ou os que pelo menos ficaram mais do que um ano, né, no time. Então assim, eu sou neto do parte de mãe. Minha mãe trabalhou muito tempo à frente do meu pai, não do lado ou atrás, à frente do meu pai. O Jomir Betti só foi Jomir Betti graças a Lucila Betti, uma mulher espetacular, continua sendo, graças a Deus. Então, assim, eu sou neto, sou filho, sou primo, sou sobrinho, sou padrinho, era casado com uma jornalista do ano passado, quer dizer... E na minha família a raça é terrível, cara. Quem é jornalista casa com jornalista, quem não é jornalista casa, então não teve jeito. Então eu sempre me imaginei jornalista, sempre adorei o esporte e sempre quis ser jornalista esportivo. Exatamente neste Grupo Bandeirantes aqui, eu comecei agora no dia 10 de março, vamos completar 26 anos como jornalista. Comecei no jornalismo da TV Bandeirantes, sempre quis trabalhar com esporte, mas principalmente com o jornalismo, né? Então eu sempre imaginei que ia ter essa cobrança, e até hoje o pessoal cobra, mesmo infelizmente depois da morte do pai, fala, você só tá aí por causa do seu pai. Eu levei 17 anos, besta que sou, a gente ser a família Sarney do jornalismo hiper nepotista, eu levei 17 anos para trabalhar aqui e a convite do Band Esportes, um programa que a gente tinha um betting. Então assim, eu nunca abusei, mas é evidente que o primeiro minuto meu no jornalismo foi muito mais fácil, inclusive aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a Band aceitou o filho de um cara que havia trabalhado 10 anos aqui, na época em 87 meu pai já estava na Globo, e aceitaram um filho, um Foca, filho do Jomir, que até os me conheciam de criança. Depois fui fazendo uma carreira. Vai ter sempre gente na minha vida que achava que eu trabalho em 200 lugares diferentes, porque eu sou filho do meu pai, e mesmo hoje, infelizmente, pela morte dele, mas isso é normal. Eu sempre assumi que é um privilégio, um orgulho ser filho do Jomir. Assim, é o melhor pai que um jornalista pode ser e o melhor filho que um jornalista pode ter como pai, um jornalista como o Jomir Betti. E hoje o legado dele, acho que a gente não sabia, a gente sabia que ele era conhecido, sabia que ele era respeitado, mas não sabia que ele era tão admirado, para não dizer tão querido pelas pessoas. E eu fico completo aqui, aproveito o espaço para agradecer a todo mundo pelo carinho com que tiveram com meu pai. Então eu sempre imaginei que eu fosse usufruir de alguma coisa. E a pressão para mim não é tão grande, Rafaéis, porque é o seguinte, eu sempre soube que ia ser muito inferior a ele. E não acho demérito, porque eu acho ele nos bambas, não só como jornalista, mas principalmente, o que é mais importante, como pessoa. E claro, como pai. E Mauro, você falou do aspecto de filho, visão de filho para pai. E agora de pai para filho, o que você diria se seu filho falar, pai, quero ser jornalista? Qual que é o principal recado? Eu tentaria vender meus filhos antes, né? Para ganhar uma grana em cima deles, mas brincando, assim.
O mais velho, o Luca, tem 14, eu acho que o bobeiro vai ser um grande editor, trabalha já, é um gamer, tal, gosta muito dessas coisas e tal. E o menor escreve muito bem, o Gabriel. O Gabriel tem 11. A princípio, nenhum dos dois quer seguir a profissão e não acho problema. Eu falo aqui brincando, espero que eles não sejam filhos. E tenho mais 3 filhotes do meu novo casamento, que a princípio não quer ser jornalista, né? A minha caçulinha, a Manuela, acho que até leva a gente se quiser, né? Mas os outros são ótimos alunos, escrevem super bem, o Ricardo Luigi, que tem 14, 12. Mas assim, não vira problema algum. Eu falo que não quero, mas aquela coisa, meu pai mesmo, né? Minha mãe não queria. Não sei nem como ela casou com meu pai, porque meu pai não tinha nada, né? Eu brigo com meu pai e dei um golpe de barro porque eles se conheceram no rádio. Eu sou filho do rádio, meus pais trabalhavam na Rádio 9 de Julho e aí eles se conheceram e tal. E a minha mãe era filha do diretor da rádio, então meu pai meio que deu um golpe de barro. No fundo, acho que acabou sendo o contrário. Mas assim, minha mãe, quando viu que não tinha jeito, eu queria ser jornalista, ela só falou: filho, tá bom, ok, mas, pelo amor de Deus, você não seja jornalista esportivo. E como eu sou um filho mal educado e ingrato, acabei seguindo. Mas se os meus filhos quiserem seguir, que sigam. Se outros quiserem seguir o jornalismo, que siga. A gente brinca, fala sarro, mas, cara, não é só no jornalismo. Quando alguém gosta de qualquer coisa, se o cara quiser ser um taxidermista, se quiser ser um pagodeiro, se quiser ser o que quiser, meu, se você gosta, não tem problema, não cansa. Eu tenho uma rotina absurda de trabalho, mas pra mim é quase que a rotina absurda de prazer, porque eu amo o que faço. Sou pago para ver futebol, então não cansa tanto. Eu já tive épocas na minha vida profissional, mesmo no jornalismo, e até mesmo no jornalismo esportivo, que eu trabalhava muito menos e era tremendamente menos feliz do que sou agora. Que o trabalho feito um louco, mal tenho para as coisas, até por isso também, digamos, acabou o meu primeiro casamento. Mas assim, é uma paixão enorme. E que eu acho que quando você faz a coisa com paixão, quando você veste a camisa do trabalho, não do emprego, a vida toca sem problema. Assim, Mauro, com mais de 20 anos de carreira, você já passou por diversos veículos importantes do jornalismo nacional. Como você enxerga essa nova safra de jornalismo que vem aparecendo nesses últimos anos? Muito otimista em relação ao futuro do jornalismo, não como meio, até porque a própria imprensa não sabe, principalmente a escrita, com o crescimento da internet, já não sabe como é que vai ser a coisa. Mas eu vejo cada vez mais, exatamente como armas como essa, como a internet, isso indo além do jornalismo, acho que qualquer área do saber humano, do conhecimento, do trabalho, você é meio que proibido hoje de ser ignorante, no sentido amplo. Ou seja, você tendo uma internet ainda que discada com mínima velocidade, você tem acesso às coisas, cara, que a gente não teve, até vocês bem mais jovens não tiveram. Assim, é proibido você ser ignorante. Tá vendo aí? Você não pode ser ignorante, você tem que saber alguma coisa, mesmo que seja porcaria. Hoje cada vez mais você tem espaço para porcaria, para entretenimento, até porque um dos grandes erros do jornalismo hoje é, muitas vezes, fazer muito mais entretenimento jornalístico do que jornalismo, seja lá qual for a área. Mas eu vejo muita gente hoje cada vez melhor, porque você tem essa ferramenta estupenda, que pode ser muito bem usada como a internet, mas você tem um conhecimento absurdo hoje. Então você vê o pessoal cada vez mais preparado, pegando no meu mundinho, tacando o jornalismo esportivo, para não dizer, como eu me digo, o jornalismo futebolístico. Eu sou um jornalista futebolístico. Hoje você tem um especialista em futebol argentino, futebol polonês, futebol canadense, você tem especialista em tática, se bobear, daqui a pouco você vai ter um especialista em contra-ataque, um especialista em sistema defensivo, especialista em esquemas táticos búlgaros dos anos 60. Cara, você tem uma gama de possibilidades e cada vez mais a pessoa se preparando para isso, é fenomenal. Eu vejo uma molecada muito boa, gente como você, gente que vem fazer TCC comigo, gente que vem conversar, gente que a gente pega pelo blog, por e-mail, pelas redes sociais, e gente com um nível espetacular. Pego 2 belíssimos exemplos recentes, queridíssimo Leonardo Bertozzi, queridíssimo André Rocha, queridíssimo Gustavo Romão, meus amigos pessoais, gente que o Dassler Marques eu conheci num trabalho de TCC que ele veio me entrevistar aqui na Band. O André Rocha eu conheci na comunidade de doentes por futebol do Orkut, virou um parceirão meu. O Gustavo Romão também tem o maior acervo de vídeos de futebol do Brasil, se bobear na América do Sul. Também conheci por essas coisas de internet, por um curso que eu dei no Comunique-se. Que mais? Leonardo Bertozzi eu conheci pelo site fantástico que ele fazia, com tudo que o Bertozzi faz, que é futebol europeu. Cara que eu consegui mesmo, botando no Yahoo, não vou falar Google porque eu trabalho no Yahoo também, botando lá e achando. Então, sabe, é gente que é só botar cara. Eu gostaria de ter na época um portfólio, um currículo ambulante que é a internet hoje, que é um blog. Gente fantástica que eu estou conhecendo por blog, o que for. Então, assim, você tem literalmente um canal hoje, um monstro. Você pode ser o seu próprio Roberto Marinho, você pode ser o seu próprio empreendedor. Você pode fazer o vídeo, pode editar, você pode fazer. Cara, você está fazendo televisão aqui, cara. Então assim,
hoje tem um potencial, e não é só questão tecnológica, é questão de conhecimento. Tem muita gente muito legal que já está jogando, e mais, não precisa mais estar na grande mídia daqui a pouco. Cada vez mais vai ser um canal no YouTube, vai ser pela rede social, vai ser pelo Facebook, pelo, sei lá, que nome for inventar, porque rede social, se ainda tiver esse conceito, você tem um potencial muito grande. Eu vejo um futuro muito bacana para todo mundo. E hoje, falando em rede social, nós temos o Twitter, que é bastante utilizado por jornalistas, enfim. E tem uma história curiosa, né, do seu Twitter, né, que na verdade é um fake, né? Eu diria um fake oficial. A história que dá para contar é o seguinte: uma querida jornalista amiga minha, um querido jornalista amigo meu, uma amiga paulista, um amigo carioca, e outro amigo que é paulista, mas que trabalha como professor de história no interior de São Paulo, criaram aquela coisa que conversa, MSN e tal. Criaram um perfil no Twitter no começo de 2010, me passaram assim e falaram: esse é o teu perfil falso, ferre-se. A gente vai botar te sacaneando, mas vai dando coisa que se você gosta. E esse meu amigo professor de história tem humor, é meu amigo há muito tempo, tem um humor muito cáustico, parecido com o meu. Não tantas vezes que eu ponho no meu trabalho, mas para quem me conhece no dia a dia sabe. Aí como vai muito além do futebol, vai na base da sacanagem, do humor, tem algumas coisas lá que são coisas que eu falei em rádio e TV ou que às vezes eu posto. Mas tem muita coisa, assim, absolutamente política, esportivamente, futebolisticamente, tudo errado ou incorreto, que não são minhas, né? Ou não assumo, sei lá. Mas assim, aí virou uma coisa divertida, porque assim, é um fake oficial. As coisas que eu botei, que eu entre aspas, botei e botarem, segundo o Twitter do jornalista Mauro Betti, não sou eu. Mas também eu falei, bom, é o seguinte, mas institucionalmente, meus lançamentos de filmes que eu estou fazendo agora, livros, blog, do meu blog do Yahoo, Esporte Interativo, meu blog do Lancenet, coluna de não sei onde, vamos fazer isso aí. Então ajudou também nesse lado. E tem outra coisa que eu acho interessante, pelo menos filosoficamente, que eu acho que muitos colegas meus pisam na bola, embora seja um fake oficial, que a única nossa política é o seguinte: jamais bloquear alguém. Se alguém vier falar mal, mantenha, responde numa boa, manda uma DM, qualquer coisa, ou passa a seguir. Porque o cara fica apopleto, o cara te xinga, pois ele te bloqueia, mas ele perde o pique quando você passa a segui-lo. E alguma vez, pelo seu Twitter, você já demonstrou alguma opinião sobre o Palmeiras, sobre Já, eu e os meus amigos, às vezes fica uma coisa meio, como é que se diz, meio esquizofrênica, porque os quatro que fazem o perfil ficam cada um falando uma coisa. Então ficam brigando com a gente mesmo, é um negócio meio maluco, né? Mas de repente alguns colegas meus são assim também. Fala uma coisa e já está pensando outra, mas enfim. Aí do lado do Palmeiras até porque é uma corintiana, um flamenguista e os dois palmeirenses. No caso eu e o professor de história do interior de São Paulo. Aí dá uma cornetada legal, mas as coisas do Palmeiras não é só eu. É muita coisa e algumas maldades do sonho. E o próprio Palmeiras também faz questão de o palmeirense é corneteiro por excelência, tem que ser. E o mais engraçado do Palmeiras, todo palmeirense é corneteiro. E eu acho engraçado que às vezes ficam bravos quando eu falo que o palmeirense é corneteiro, mas é próprio da essência. E eu cultural, como filho, né? É cultural, é coisa da origem italiana, assim. E o Palmeiras assim, tá 9-0 porque não tá 10. Agora é o seguinte, o palmeirense pode cornetar, aí se alguém vai cornetar, né? Isso é uma coisa. E outra coisa, o palmeirense acha que o outro é corneteiro, ele não é. Que também eu acho que é do cacete. Você faz blog, revista, TV, festa rádio, infantil, exato. Festa infantil, tudo isso. Você acha que isso é uma nova onda do jornalismo ou isso é da sua paixão? Isso é da minha paixão também, mas por exemplo, no início eu peguei no meu pai. Meu pai foi também um multimídia antes de existir o termo multimídia. Eu acho horrível me chamar de multimídia, até eu faço normalmente palestras, exposições, eu às vezes sou convidado para falar exatamente sobre a ação multimídia. Eu acho que você faz tudo ao mesmo tempo, assim. Claro, tem algumas coisas, por exemplo, eu faço hoje em televisão, eu faço TV Bandeirantes, faço Band Esportes e faço Esporte Interativo e faço também a TV Lance. Ok. Então eu faço uma TV aberta como a Band, faço uma TV fechada como Band Esportes e faço uma TV a cabo uma TV aberta que é meio, entra pela internet com o Esporte Interativo. Aí tem aquela coisa, não, TV fechada você pode ter que ser mais professores de Deus. TV aberta você pode baixar o sarrafo. A gente tá fazendo as duas coisas, assim. Eu não quero ser popular e também não quero falar para 3 pessoas. Mas assim, eu acho que de uma maneira você pode adaptar alguma coisa para o veículo rádio, alguma coisa para o jornal, revista de um outro público, mas assim, de modo geral, eu trabalho mesmo. Assim,
tenho a felicidade de poder trabalhar em tantos lugares. Tem muitos mais jornalistas, para pegar na área do esporte, que trabalham mais que eu. Agora, realmente não tem ninguém que trabalhe em tantos lugares e às vezes ao mesmo tempo, porque eu estou no domingo, eu estou fazendo um jogo pela Rádio Bandeirantes e ao mesmo tempo acaba o jogo fazendo aquele comentário mais longo no final da partida, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo a visão do jogo para o lance da segunda-feira. Então assim, é que eu escrevo rápido e consigo falar e escrever ao mesmo tempo, mas é coisa de louco. É coisa de louco. Por trabalhar na TV Esporte Interativo, TV Bandeirantes, Band Esportes, dá você também o intercâmbio dos campeonatos que você cobre, né? Porque Champions League... Tem uma coisa... José Silvério! Aumenta o outro, você tem que estar vendo, você fala a especificidade, você faz um monte de coisa. Por exemplo, tá o Juninho aqui, ó, que tá vendo? Olha, fala, você precisa gravar o comentário do Magazine da Liga. Vem cá, Juninho. Ele tá falando, vou gravar agora os comentários do Magazine da Liga com a Marina Ferrari. Esse é o grande Juninho, essa é a minha voz da consciência na Champions League, nas transmissões da Band, porque não dá pra falar com o Teu José.